Filha, uma coisa para mim beber que eu esqueci. Quer suco, coca, café? Acho que pode ser uma coca, café. Um copo ou uma latinha? Um copo, uma xícara. Xícara? E café? Para não ver o que tem dentro. É que assim eu acordo, que eu tô meio dormindo. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. A paz do Senhor. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto específico. Sobre um assunto específico. A gente vai falar sobre futebol hoje, né? Vou falar um pouco sobre futebol. Sobre um campeonato de futebol que tá rolando no Brasil, né? A gente vai falar assim. Um beijo para você que tá aí em Doha, né? É Doha isso? Legal, obrigado, tá? Pelo teu carinho. E eu vou te dar aqui um feedback hoje de a visão, né, política sobre dois cenários que nós temos no Brasil hoje. A gente tem dois cenários, duas situações, duas circunstâncias. Mas primeiro eu vou fazer uma oração, se você me permitir. Eu vou abençoar você, eu peço que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe a tua esposa, teu marido, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe o teu relacionamento, o teu namorado, o teu noivo, Deus abençoe o teu trabalho, tudo que você faz, tudo que você tem dentro da tua casa seja abençoado em nome de Jesus. Abençoe os bichinhos que você tem aí, o cachorro, o gato, o passarinho. Deus abençoe o teu trabalho, a loja onde você trabalha, a oficina, o consultório, a lanchonete, o restaurante, onde quer que você trabalhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a obra das tuas mãos, o trabalho das tuas mãos, tudo aquilo que você faz seja abençoado. Deus abençoe as tuas ferramentas, o teu ônibus, o teu caminhão, o teu trator, a tua máquina pesada. Tá bom, filho? Aquilo que você tem seja abençoado em nome de Jesus. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, que a mão de Deus esteja sobre a tua casa. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o agricultor brasileiro, o criador de gado brasileiro. Deus abençoe você que planta a sua lavoura, que a sua semente seja fértil, que a tua terra seja fecunda, que nasça muita coisa aí, coisas boas. Você que cria o gado, né? Que teu gado seja forte, saudável, tenha um leite bom, bons ovos, né? Que bom, irmã Fatinha, Deus te abençoe. Então sejam muito bem-vindos, todos vocês, tá? E que Deus possa abençoar a vida do brasileiro, a vida do povo que crê no Brasil, que acredita no Brasil, que acredita que tudo vai dar certo, né? Que confia que tudo vai dar certo. Eu confio, eu acredito, eu continuo crendo, acreditando, confiando, nem um passo vou dar atrás e continuo informando você todos os dias. Enquanto eu estiver aqui, estarei então te informando de tudo que está acontecendo, das coisas que eu tenho conhecimento, das notícias que eu tenho tido, né? Porque você já sabe que você não vai ouvir as coisas que eu vou te contar aqui em outro lugar, né? Não vai ouvir com a riqueza de detalhes, você não vai ouvir e você não vai ver, né? Você não vai ver, isso aí vai ser difícil, né? Eu vou deixar para contar a história do futebol um pouquinho mais para frente,
E eu quero começar aqui dizendo para você que nas academias de inteligência, de informação, você aprende a coletar informes que vão gerar informações. O que são informes, pastor? São pequenos acontecimentos que isolados não fazem nada, porém, quando são ajuntados, se transformam numa grande informação. Exemplo: alguém avistou um homem de camisa branca andando na rua. Eu quero que você preste atenção, que eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Um homem de camisa branca andando na rua. É um informe. E você vai anotar: eu vi um homem de camisa branca andando na rua tal horário. É um informe. Depois, alguém vai te falar dizendo: olha, eu vi um homem de camisa branca perto da rua tal, subindo no telhado do prédio tal. Então, é um segundo informe, dando a movimentação do primeiro. Depois, você vai ouvir: olha, alguém que estava sobre um prédio, que saiu correndo com uma camisa branca, jogou uma pedra na cabeça do manifestante. Então ele se transformou numa informação. Então você tem o primeiro informe, quando o cara foi visto na rua; o segundo informe, quando você viu ele subindo o prédio; o terceiro informe, quando ele completa o ato, jogando a pedra. Então você tem aí, né? Você tem aí... manda um recado para mim, Juliana. Aqui, aí mesmo, manda um recado para mim. Aqui no meu Twitter, deixa um recadinho lá naquela cartinha, né, que é escondidinha lá, depois eu retorno para você, tá bom? Manda um recadinho aí que eu retorno para você e passo o meu telefone pra gente conversar, tá legal? Então a gente tem ali uma informação que foi montada com vários informes. Então, para a gente poder saber o que vai acontecer, para a gente ter a informação, nós precisamos ajuntar os informes, que é aquilo que eu falo para você, que a gente tem que prestar atenção nos sinais, que muita gente não presta atenção, né? Então, quando vai ter uma tempestade, qual é o primeiro sinal? Calor. Começa a esquentar demasiadamente e você já fala: nossa, que calor, esse calor tá anormal. Será que vai ter uma chuva muito forte? Né? O calor. Depois do calor, aquele excesso que você vai ter, aquele excesso de umidade, que você chega a engasgar você às vezes, né? Engasgar você às vezes. Nossa, o tempo tá úmido hoje, abafado. E então, o último informe que você vai ter da tempestade vai ser quando o vento chegar em você. Porque quando o vento que está trazendo a tempestade chegar em você, você já sentiu o calor, você já sentiu o excesso de umidade, né? Então você vai sentir o vento, e aquele vento então vai trazer o cheiro da chuva. Entendeu? O cheiro da chuva. Então, mesmo que você ainda não veja as nuvens, que você ainda não ouça as trovoadas, que você ainda não olhe com os seus olhinhos os raios, mas você já tem 3 informes, e com isso você tem a informação que vai ter uma chuva, pelo menos uma chuva forte, mas provavelmente uma tempestade. Então, o que você faz? Você vai tirar a roupa do varal, se você for dormir, você vai trancar as janelas, você vai tirar as coisas de fora para que o vento não quebre, você vai tirar as tuas plantas que estão penduradas do lado de fora, porque agora você tem uma informação. Então, no campo dos acontecimentos na nossa vida aqui, é exatamente a mesma coisa. Então, você tem um primeiro sinal, um informe; o segundo sinal, um informe; o terceiro sinal, um informe. Então você começa a formar uma opinião a respeito de alguma coisa em função dessa informação. É assim que funciona o reino da informação. Ok? Isso é uma coisa básica que a gente aprende na escola, né? Quem trabalha com isso, é uma coisa básica. Então, a gente precisa prestar atenção nas informações. Eu trouxe aqui para você, primeiro deixa eu te falar, que você sabe que hoje eu estou aqui em São José dos Pinhais. Eu estou aqui no nosso apartamento, eu estou sem computador, você já sabe, eu estou só com o telefone, então eu não vou te mostrar a imagem, lá a gente vai fazendo no bico o negócio, né? Vai ficar mais simples, mas amanhã, se precisar, eu te mostro as imagens e as coisas das quais eu vou falar hoje para você. Eu mostrei para você na semana passada
eu falei para você e eu te mostrei a foto de uma reunião que houve na semana passada no Comando Militar do Leste, ou CML, se você preferir. Uma foto, né, com 22 pessoas, 20 generais da reserva e 2 generais da ativa. Um comandante do CML e outro do SpaceX, né? Tava todo mundo ali. Eu já mostrei a foto para você semana passada, é sobre isso que eu vou te falar. Ok? Então eu vou te falar por que eles se reuniram, o que eles conversaram e o que está acontecendo aí no Brasil. Ok? Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte: quando eu preciso voltar no tempo para que você entenda bem o raciocínio, você pegue lá atrás para você vir. Sim, fica salvo também, irmã, no Twitter fica salvo também. Então eu quero trazer para você porque eu quero que você entenda a história que eu vou te contar perfeitamente. Quando a Dilma era presidente do Brasil, o Lula foi presidente, depois a Dilma, eles acabaram com os sistemas de vigilância das Forças Armadas, Serviço Secreto do Exército, Serviço Secreto da Marinha, Serviço Secreto da Aeronáutica. Eles acabou isso. Eles acabaram, não tinha mais, o Brasil perdeu o seu sistema de informação, não tinha mais. Quando o Vampire, né, o Temer, assumiu, ele então chamou o general Echegói, né, Echegói, vulgo Judas, né, você já sabe. E ele então assumiu o GSI. Né? Você já conhece essa história, você já viu no jornal. Assumiu então o GSI. Mas o GSI não tinha uma estrutura física para fazer coleta de dados, para buscar informação, né? Tinha uma série de dificuldades. Então eles contrataram uma empresa, né? SB, né? A empresa são 3 aí letrinhas, né, no código dessa empresa. Essa empresa foi contratada formalmente pelo governo brasileiro e começou então a gerar esta empresa começou a gerar informação, né, informação. E assim foi, gerava informação sobre tudo e todos, né, como um serviço de inteligência deve fazer, tudo normal, dentro das 4 linhas, teoricamente, né, uma empresa que é contratada e tal. Tiveram vários escândalos através dessa empresa, muita coisa aconteceu, mas isso é outra conversa para um outro dia. Muito bem. Então, quando o Pelicano ganhou e ele assumiu, ele colocou então, para assumir o GSI, o general Heleno, né? Você sabe disso, general Heleno. Mas naquele tempo ainda não tinha condições de formar uma estrutura rapidamente para que se produzisse, construísse um sistema de informação adequado para o país. Um sistema que trabalhasse na segurança nacional, que cuidasse da segurança do nosso país, né? Isso aí é função, né? Seria uma de agentes secretos, aquela coisa toda e tal. Tinha ali uma estrutura, né, da ABIN, com funcionários de carreira, que não era muito agradável aos olhos de quem estava entrando naquele momento. Muito bem. Então, o nosso querido general Heleno convidou então esse famigerado Judas, né, o Goi, eu vou chamar ele de Goi, né, mas você já sabe quem é o Goi. Contratou o Goi, chamou o Goi e disse: olha, Goi, é o seguinte, vamos continuar com essa empresa trabalhando aí, prestando serviço para nós. Os caras são bons, prestam um bom serviço, né? Prestam um bom serviço, tá tudo certo, os caras são bacana, vamos ficar com esses caras aí. E o Goi fez doce, falou: não dá, porque os caras não querem mais, e o negócio não tá muito bom aí e tal, e fez um doce desgraçado para não ficar. Então, em conversa vai, conversa vem, daí não tinha dinheiro para pagar os caras na verba, no orçamento, porque estava tudo difícil e tal. Então, o Goi acabou virando sócio dessa empresa. Essa história é uma história conhecida, todo mundo sabe, tá aí, é uma história, né,
Eu não estou te contando nenhuma novidade, só estou te contando a história. Ela está aí nos jornais, onde você quiser. Isso é público e notório. Tudo que eu estou te falando é público e notório, tá? Então o GOI se associou a essa empresa de informação, vamos colocar empresa de informação, né? Jornalística, vamos dizer assim, empresa jornalística. E ela permaneceu por um tempo aí trabalhando, levantando informação e tal, teoricamente trabalhando para o governo do Pelicano. Mas descobriu-se depois que não, que o GOI fazia parte de um outro grupo, grupo de comando e grupo aposentado, irmão Aloísio, né? Isso, aposentado. Ele aposentou-se e aí passou a ser sócio. Depois de aposentado, pode. E aí as coisas foram andando. O presidente Bolsonaro criou o Serviço de Informação do Exército, o Serviço de Informação da Marinha, o Serviço de Informação da Aeronáutica, se foram recriando, né? Foram se reestruturando, fortalecendo, comprando equipamento, fortalecendo a Polícia Federal, né? Os setores de informação da Polícia Federal, criando grupos de investigação, e assim ele foi reestruturando, né? Assim ele foi reestruturando toda a cadeia de informação do Brasil. O Bolsonaro fez isso. Ele reestruturou toda a cadeia de informação do Brasil que o PT, lá nos seus mandatos lá atrás, havia dilacerado e destruído, porque eles não tinham interesse que isso existisse, né? Não queriam, então eles meio que destruíram isso. Muito bem. Então, as coisas vieram andando, vieram aí caminhando, e tal e coisa e tal. Então, agora, hoje, a gente sai lá de trás e vem para hoje, aqui, né? Hoje, no dia de hoje, a gente vê, então, um braço desse time, do time do GOI. O time do GOI, que é composto pelo GOI, pelo Vampiro, e agora você vai entender o porquê, pelo SWAT. O SWAT, o Moro, bastante gente que faz parte desse time. Entendeu? Uma série de pessoas, que é o PSDB e o MDB. Eles fazem parte desse time. Ok? E o GOI faz parte do time dos caras. Então o GOI foi o cara que trabalhou ativamente para derrubar o Pelicano do Galho. O GOI. Ele, segundo os caras de hoje, os velhinhos de hoje, os velhinhos dizem assim, o Judas, é assim que eles falam, o traidor é o GOI, é o cabeça, entendeu? Os velhinhos, né? Os velhinhos, eles falam que o traidor é o GOI, sacou? GOI é o traidor, tá? Então, ele é o cara que fermentou tudo isso. Também, né? O Mourancia faz parte desse time também. Eu não preciso falar, ele tem outros interesses, mas ele faz parte desse time. O que nós estamos vendo hoje? Eu até anotei aqui. Deixa eu ver onde é que está a minha anotação aqui. Que eu não estou fazendo na ordem. Aqui, já achei. Primeiro cenário. Eles querem fazer o presunto boiar para o chuchu subir na cerca. Esse é o plano. Desde o começo, né? A gente já sabe disso. Então, o que é que eles querem fazer agora? Apontaram todas as suas forças, suas virtudes, para fazer o presunto boiar. Então, o senador... O senador SWAT, que não é bobo, não se engane, eu já falei lá atrás para você não confiar nele, quando ele começou a falar que ele tinha documentos do dia 8, que ele tinha uma série de coisas aí, né? Eu descobri ontem que a nossa live, depois que terminou, a gente teve alguns problemas com o YouTube, que eu não posso falar alguns nomes aqui.
Então eu vou, né, me restringir de falar alguns nomes, porque eu não posso, porque senão os caras depois a gente fica com problema aí, tá? Então eu vou usar aí adjetivos. Então, que no dia da festa que aconteceu no centro do país, né? Então, neste dia, existem fotos, filmes de todos os prédios públicos. O presuntão, que no caso agora é o Tonho da Lua colocou tudo em sigilo de 100 anos, todos os vídeos, tudo em sigilo para ninguém ter acesso. Tá? Tudo em sigilo. Por quê? Porque os caras querem derrubar o presunto dentro do Congresso. Como, pastor? CPI. Por isso você está vendo aí o DPVAT enlouquecido, dizendo, não, nós não queremos CPI. Os caras do PT, nós não queremos CPI. Por quê? Porque agora a direita e o centro têm a maioria. E já existe, você deve ter visto aí o vídeo do SWAT. Você deve ter visto um vídeo do SWAT. Eu não posso colocar aqui, porque senão os caras arrebentam a gente, não dá para me impor. Acusando formalmente, né, o Magrinho, né? O Magrinho, formalmente o Magrinho, e ele disse que o Magrinho estava no seu escritório no domingo, que foi o Magrinho que dispensou o exército, que foi o Magrinho que dispensou a polícia, que foi o Magrinho que ajeitou tudo para que os caras fizessem tudo que tinha que fazer, né? O SWAT fez um vídeo aí, jogou merda no ventilador para todo lado, certo? E dizendo que tem provas, que tem memorandos, que tem uma série de coisas e que é uma CPI. Mas eles, na verdade, eles estão mirando quem? Eles estão mirando para quem? Eles estão mirando para o presunto. Entendeu? É o antônimo, irmã Colengue. É isso? É o antônimo. Eu estou usando o antônimo do Magrinho, tá? Então, eles estão mirando no presunto. Porque se o presunto, né, o X9 boiar, arranca o presunto boia, e aí o chuchu trepa na cerca, porque você sabe que, você já viu o pé de chuchu, né? Ele vai subindo por cima de tudo, o chuchu só por tudo, irmão. E ele vai matando a horta, porque ele vai tomando toda a tua horta, ele vai subindo por cima da couve, ele sobe por cima do almeirão, o chuchu vai se alastrando, e aí o chuchu quer pegar o sol sozinho, e tudo que tá na sombra do chuchu seca e morre. O chuchu vem e cobre tudo a tua horta. Entendeu? Então, o GOI e toda essa turma, o SWAT, eles estão manipulando alguns jovens políticos de direita com esse negócio de vamos derrubar. Porque, na verdade, eles querem fazer chover, mais uma vez eu vou dizer, pro presunto boiar. E o presunto boiando, o chuchu domina toda a horta. E o chuchu dominando toda a horta, os caras vêm pro poder. Só que tem alguém que tá no meio do caminho que foi muito útil, que agora tá atrapalhando o negócio. Porque não para. Tá sem controle, é como um caminhão descontrolado numa descida, sem freio. Continua gerando muita animosidade, criando muito problema. E os caras estão querendo se livrar dele. Que até agora foi muito útil. Então, pode ser que a gente veja alguma coisa vindo deste cenário. Mas eu, particularmente, é a minha opinião, duvido. Mas eu tô te dando um cenário possível.
Ok? Vamos dizer que tem aí 50% de chance de acontecer, mas eu acho que não. Umas pessoas acham que sim, eu particularmente acho que não. Tá? Na minha opinião, eu acho que o chuchu não sobe a cerca. Minha opinião. Ok? Não só baseado nas coisas que Deus tem me mostrado, mas também baseado nos apontamentos que eu tenho visto. Entendeu? Nos apontamentos que eu tenho visto. Então agora a gente vai, eu quero falar para você um pouquinho aí o seguinte. A gente estava pensando o porquê, segundo cenário, tá? Segundo cenário. A gente estava pensando no porquê alguém fazer uma reunião e convidar 20 generais de 4, 20 de 4, das antigas, tá? Esses caras são da escola, anote o que eu tô te falando, de 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Quem estava na reunião. O que quer dizer na escola? Participou da formação da academia nesses anos. Ok? Então é um grupo específico. Tá? Só de general de 4 estrelas, que estavam naquela foto que eu te mostrei. E tinha 2 também da ativa, por isso eles estão fardados. Mas a pergunta que não queria calar era o seguinte: por que da reunião? Que era uma coisa que ninguém entendia. Então existem ainda 2 possibilidades. Primeira possibilidade: pode ter sido um convite do comandante do CML, que é CML, pastor, Comando Militar Leste, do CML, ou pode ter sido um convite do comandante do Exército. Para quê? Para sondar o pessoal da velha guarda e os veteranos, em que lado eles estão. Você pode olhar para mim e dizer o seguinte: pastor, já existe lado? Sim. 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 Ok? Sim. Já existe lado. Em 64, eu queria falar para você, porque a história sempre se repete, né? Entendeu? A história sempre se repete. Ok? Então, eu tô te contando a história. Tá legal? A história sempre se repete. Em 1964, eu nasci em 70, eu não era nem nascido. Quase houve um confronto entre o exército do Rio de Janeiro, que estava no Rio de Janeiro, contra o exército que estava em São Paulo. A maioria de vocês nem sabe disso. Nem sabe disso. Então eu vou te contar essa história. Tá? E eu quero que você preste atenção no que eu estou te falando, senão você não vai entender o contexto. Tá? Em 64, o comandante da academia, que na época era o General Médici, tirou todos os alunos da academia, da AMA, Academia Militar das Agulhas, né? Onde formam os oficiais da academia, e levou eles para a Dutra, em caminhões, todo mundo foi para lá e tal. E eles desceram na Dutra e formaram ali uma barreira para impedir que os 2 comandantes de exército, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro, entrassem em combate. 1964, essa história. Eu estou te contando história que o pessoal que viveu isso me contou. Tá? Estou te contando uma história que o pessoal que viveu isso me contou. Então eu não estou te lendo livro, nada disso. Tá? Eu estou te contando o que está acontecendo no Brasil e eu espero que você esteja prestando atenção e entendendo. Então foi colocado esse grupo, o General Médici que levou todo esse grupo e colocou eles ali no meio
dessa BR, né, dessa rodovia, para que não houvesse um conflito entre duas tropas antagônicas que tinham pensamentos diferentes. Sacou? Então, a gente hoje, observando a história, esses acontecimentos foram em 64, irmão. 70 foi que o pastor nasceu, 64. Então, quando a gente conversa com os caras de cabeça branca, a gente fica observando o cenário, porque isso está se repetindo. Isto está se repetindo. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem que essa reunião foi para sondar o coração dos caras dessa geração, que foram os comandantes e professores dos caras que estão na ativa hoje. Muitos. E o comando no exército, ele é uma coisa meio que paternal. Entendeu? Então não ache você que esses caras antigões, que foram os caras, que eles não têm predominância, que eles não têm, não manda nada, que os caras cagam pra eles, não se engana. E eles são tão importantes que eles foram chamados, e houve lá uma conversa que ninguém sabe o que foi que eles conversaram, porque ninguém fala nada, né? Inclusive o general Barra lá, que é um cara bem, né, das antigas e tal, ele falou que esse tipo de conversa só se tem no pé de orelha, ninguém tá falando nada e ninguém vai falar nada. Só que o que eles disseram é que todos estão imbuídos no mesmo pensamento. Os velhos, os mais antigos, todos pensam da mesma maneira. Mas eles pensam o quê, pastor? Eles pensam sobre o campeonato de futebol. Agora eu vou te contar um campeonato de futebol que está acontecendo no Exército. Você não sabe, vou te contar. Está acontecendo um campeonato de futebol. Então existem 4 times que estão em campo jogando, disputando o campeonato. Um quadrangular. 4 times. Tem o time dos brigadianos, que é a brigada. Tem o time das divisões, que a gente vai chamar de divisão, brigada, divisão, e mais 2 exércitos. No Brasil tem 5 exércitos. Sul, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste. 5. Tá? Nordeste, né? Ou são, eu não me lembro, 5 ou 7, mas acho que é 5. Então tem, nesse campeonato, tem 4 jogando. Com os seus capitães, seus treinadores. Né? Cada um, 5, né? Cada um com seus treinadores. E tem 2 junto com os brigadianos, o time das brigadas, o time da divisão. E tá todo mundo inconformado com a decisão do campeonato. Por quê? Porque o juiz deu um pênalti aos 47 do segundo tempo, e quando os caras foram consultar o VAR, eles descobriram que não foi pênalti. Então agora eles estão numa sinuca de bico. Porque eles estão em vias de ter uma grande briga, porque ninguém quer perder o caneco. Todo mundo sabe que o juiz estava comprado. E aí os caras têm uma parte que diz o seguinte: anula o jogo. Fazer um jogo, vamos fazer outro jogo. Só o segundo tempo. Só o segundo tempo. Vamos anular o segundo tempo e vamos fazer um segundo tempo de novo. O segundo tempo de novo. 45 minutos. Vamos lá, juiz novo. Tudo novo. Porque ninguém aceita que a taça vá para aquele determinado quartel, porque foi roubado. Ninguém aceita.
Entendeu? Como a coisa está virando uma grande confusão, o que é que eles fizeram? Eles estão ameaçando invadir a sede da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol do Exército. A CBF deles lá. E tem o presidente da CBF deles. Só que o presidente da CBF deles não manda nada e não manda ninguém. E tá todo mundo cagando pra ele. Mas o cara é arrogante. Muito arrogante. E algumas pessoas estão achando que ele vai querer bancar o macho para defender o seu juízo e o seu campeonato e dizer, não, é assim mesmo, acabou, vocês têm que engolir os caras que ganhou e acabou. E foi esse time aqui que ganhou e ele tem que levar a taça e os caras estão falando negativo. Negativo. Não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Né? Foi roubado, tá aqui o VAR, ó. O VAR tá aqui, ó. Os caras estão com o VAR na mão, irmão. Não acha que não. Aí, no meio de toda essa confusão, meu Deus, me ajuda. No meio de toda essa confusão, apareceu um benzedor. Quem conhece um benzedor, uma benzedeira? Quem conhece aí? Um benzedor. Você já foi num benzedor? Quem já foi numa benzedeira aí? Eu já fui. Você já foi numa benzedeira? Hã? Quem já foi no benzedor? Você já foi no benzedor? Ah, irmão, vai dizer que você nunca foi no carro pra dar uma benzida no C lá. Esses dias o meu irmão falou pra mim assim, ô pastor, você benze a gente? Eu falei, benzo, meu benzimento é bom. Já foi no benzedor? Você viu que ele tem, o benzedor, ele tem um negócio de metal assim, que tem uma cordinha pendurada, faz assim, dentro tem brasa, você já viu? E tem umas missas que o padre faz isso, acho que é missa de Ramos também, né? Você já viu? Que daí põe brasa dentro daquele negócio e ele fica bastante assim, ó. Pra acender o carvão. Lembra? Você lembra disso aí? Quem lembra? Todo mundo lembra disso aí. Só que diz que esse benzedor, ele não estava muito feliz com o cheiro que estava saindo do incenso que estava dentro desse negócio de brasa. Então ele foi lá no quintal, cortou um monte de galho de arruda, e jogou dentro do incensário, irmão. Entendeu? E aí, quando ele balançava, aquele cheiro de arruda começou a tomar conta de todo o ambiente. Entendeu? Ele tirou o incenso velho e jogou uns incensos de arruda, uns galhos de arruda, ali dentro daquele negócio, começou a balançar e começou a sair aquele cheiro forte de arruda. Muito forte. E aquele cheiro começou a impregnar todo o ambiente, aonde aquele grande número de jogadores, treinadores, né, estavam ali naquele lugar. E muita gente começou a gostar do cheiro daquele incenso, falando, não, o cheiro desse incenso eu gosto, daquele eu não gosto. E aí os caras começaram a sair das cadeiras onde estavam sentados, porque o cheiro do incenso ruim estava para lá e do incenso de arruda estava para cá. E dizem até que 5 caras lá da prateleira de cima, que senta lá em cima, 5 já se levantaram e vieram pro lado de cá porque ele está gostando do cheiro do arruda. 5. Entendeu? 5. Porque gostariam de ter uma conversa com esse benzedor que benze com arruda. 5. Que não são velhos, são novos. Né? Caras bons que estão ainda, né? Assim, cheio daquelas coisas aqui, assim, né? Cheio. 5. E aí, como esse benzedor, né? O cheiro de arruda tá convencendo todo mundo, ele ficou numa posição privilegiada para... deixa eu achar a palavra certa. Para convencer o presidente da CBF a anular o jogo. Mas ele não quer anular. Ele quer empurrar a goela abaixo. Então,
Então, esse benzedor já está, né? Já está ecoando aí em todo o ginásio de futebol onde está tendo a competição, né? Um ginásio grande. Então o cheiro de arruda está impregnando tudo. E os caras estão achando que todo mundo vai querer ser benzido com esse incenso de arruda. Todo mundo. Entendeu? E a coisa é a seguinte. Deixa eu anotar a palavra aqui, porque eu não quero usar uma palavra ruim. Ninguém sabe, até agora é uma incógnita, porque o presidente da CBF foi numa cidade muito boa. Essa cidade chama-se Vilas Boas, uma cidade boa, uma vila muito grande lá, né, que todo mundo gosta. Então o nome dessa cidade é Vila Boa, né? Vila Boa. Então não sabe qual é a influência que o presidente da CBF tem lá na Vila Boa. E quantos caras que moram na Vila Boa concordam com o que ele quer. E isso é que vai fazer diferença. Então essa cidade lá da Vila Boa, né, ela vai ser o fiel da balança. Dizem que o presidente da CBF vai lá nessa cidade, Vila Boa, nessa vila, né? Ele vai lá nessa vila para tomar água, porque lá tem uma água boa, fresca, senta lá, toma água, sai, vai, volta, mas até agora ninguém sabe, né? Se o ex-presidente da CBF, se ele de fato teve acesso a esse poço de água, e essa água foi dada para todo mundo, tá todo mundo ali, matou a sede e tal, e vai concordar com aquilo que o presidente da CBF quer. Dizem que não. Dizem que não. Então, a dúvida de todos é o seguinte: o benzedor que benze todo mundo com incenso de arruda, né? Ele bebeu água no poço da Vila Boa? Ou foi o presidente da CBF que foi lá e bebeu no poço? Essa é a dúvida que ninguém sabe. Então existem algumas incógnitas ainda, né? Algumas incógnitas ainda que as pessoas não podem falar porque não tem esse entendimento, essa coisa. Então, espera-se agora que comecem a haver ações, porque esses times aqui estão começando a querer mudar a regra do jogo, para tirar a autoridade da CBF sobre o campeonato e fazer um campeonato independente. Entendeu? Então esses times aqui do exército, os brigadianos, os divisão, esses outros dois exércitos, o que os caras estão pensando em fazer? Os caras vão fazer um campeonato à parte, irmão, e vão sair da CBF. Entendeu? Vão fazer um campeonato à parte, porque daí eles não estão debaixo da influência do juiz que é da CBF. E a CBF está correndo pelos cantos, né? Pondo panos quentes aqui, panos quentes ali, tentando conter essa fuga do campeonato, porque se eles fugirem do campeonato, a CBF acaba. Eles vão criar um outro campeonato, sozinho, uma liga independente de futebol. E aí a CBF não tem ninguém para mandar. Vai mandar em quem se todos os times saíram? Entendeu? Então, a gente observando tudo isso, né? Tudo isso que está rolando, né? A gente sabe que o cara da CBF é extremamente vingativo, arrogante, você já sabe, já falei isso aí para você e tal, né? Mas o problema da CBF é que o cheiro do incenso de arruda está se espalhando por todo lugar. E dizem que está vindo gente de longe, de todos os lugares do sul, do norte, para
ser benzido por esse benzedor que se utiliza do incenso de arruda, né? Então esse incenso de arruda parece que está fazendo com que as pessoas aí tenham uma sensação de bem-estar, parece que melhora a condição dos caras, o coração dos caras, os caras ficam mais tranquilos, acham que, né, que esse incenso de arruda de fato acalma, que esse incenso de arruda traz assim paz, traz segurança, que esse incenso de arruda traz uma sensação de justiça, entendeu, irmão? Então, parece que tá vindo gente aí de muito longe, né, e se reunindo todos os dias, todas, né, aqui, ali, acolá, tendo muitas reuniões para cheirar esse incenso que esse benzedor está utilizando agora. Então dizem que esse benzedor é o maior sucesso, irmão. Entendeu? Inclusive, né, com esse pessoal da velha guarda, que todos, né, dizem incenso de arruda é bom e muda. Né? Então agora nós temos que esperar para ver qual vai ser a decisão sobre a final do campeonato. Vai anular o jogo? Ou vai ter briga? A posição é essa. Tem duas soluções. Ou anula o jogo e tem jogo novo, ou, irmão, vai ter briga. Vai ter briga. Então, a gente vai esperar aí os próximos capítulos, né? A gente vai esperar os próximos capítulos aí pra gente ver o que vai acontecer, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, eu vim aqui hoje para te dar, né? Para te contar aí uma história que eu acho que é muito importante. Eu falei para você que essa noite eu nem dormi, né? Porque eu tô aqui atenuando muito as coisas para falar para você, atenuando muito para te contar a história, né? A coisa tá muito mais intensa aí, as discussões do que você imagina. E os caras querem o troféu de volta. Entendeu? Quer o troféu, irmão. Quer e quer e quer. Então, a gente precisa esperar aí as cenas dos próximos capítulos para a gente saber como de fato as coisas vão ficar, né? Cada um no seu quadrado, cada bicho no seu puleiro, e a gente, à medida que puder, né, vai vindo aqui contando história para vocês e dando um salve aí, né? E dando um salve aí para todo mundo e orando, né? Porque é o que cabe para mim e para você é orar. Mas parece, né? Parece que o benzedor tá com muita pressa, né? Muita pressa. E uma das coisas que tá apressando isso é o navio. Lembra que eu te falei do navio que tá vindo? Você lembra que eu falei? Tem 2 navios vindo, você lembra da história? Eu já te mostrei. Lembra que eu falei para vocês que tem 2 navios do Irã que estão vindo para o Brasil? Lembra que eu te contei? Esse é um dos fatores preponderantes que está gerando toda essa confusão, ou uma grande parte dessa confusão, são essas ações. Entendeu? Então, o que eu posso dizer para você é que se você tiver um pé de arruda na tua casa, você vai impedir, porque o pé de arruda ele é repelente de insetos, bichos de peçonha, né? A arruda é um excelente repelente. E toda vez que você for no canto da tua casa e bater no pé da arruda e ela soltar aquele cheirão, até o pernilongo vai embora, irmão. Sacou? Até pernilongo vai embora. A arruda é um repelente extraordinário. E para benzer, a arruda é de primeiríssima qualidade, né? Então, os incensos aí estão carregados de incensos de arruda, né? Para fazer um descarrego nos caras. Sacou? Beleza, irmão?
Vamos caminhar aí. Não esquece, hoje à noite a gente tem culto aqui em São José dos Pinhais, tá? Na Avenida Rui Barbosa, eu já falei para vocês o endereço, número 10.101, Avenida Rui Barbosa, 10.101, no centro de São José dos Pinhais. Bem fácil. Calu Festas é o nome do lugar onde a gente faz o culto. E nós vamos ter culto de Santa Ceia. Então você que perdeu o sábado, porque a gente teve problema aí, quiser fazer a Santa Ceia, hoje você pode participar conosco hoje da Santa Ceia. Se você quiser vir presencialmente, mora aí perto, próximo, né? Vem então e participe conosco, tá bom? E vai ser uma bênção aí encontrar você. Tá legal? Desculpa eu não poder te dar mais informações, eu já disse para você, hoje eu tô fora de casa e eu me concentrei só nisso aqui para poder te trazer essa notícia de maneira adequada. E daí amanhã a gente conversa mais, tá bom? Amanhã é quarta-feira e amanhã nós vamos também fazer oração à noite, tá? A gente conversa aí na sequência, tá bom? Então hoje, 8 horas, às 20 horas, inicia o nosso culto aqui. Se você quiser, venha, participe. E a gente vai estar orando aí pelo nosso país, pelo nosso presidente, tá bom? E vamos estar abençoando todo mundo, tá? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe o povo brasileiro. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Abençoa o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Abençoa o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica, as nossas polícias militares, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, todos. Que o Senhor possa abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor. E quando eles beberem dela, sejam alcançados. Eu peço também que o Senhor ajude o povo que está lá na Turquia, na Síria, que precisa de ajuda. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, daquele povo que foi soterrado. E que o Senhor possa usar os bombeiros, que o Senhor possa usar os soldados, para que eles possam ser resgatados e serem alcançados em nome de Jesus. É assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Beijinhos, os abençoe vocês e até amanhã. Durma com esse barulho. Tchau.